Olá a todos e sejam bem-vindos de volta! Hoje é dia de mais uma entrada na série Jogos Paraenses, com uma olhada na produção local de jogos que merecem ser mais conhecidos do grande público. E hoje o assunto são os trabalhos da Ergosphere Game Studios. Vamos dar uma olhada detalhada no seu maior jogo até o momento, que é o Magic Forms, as formas geométricas mágicas. É um puzzle direcionado às crianças que já saíram do berço e estão ali por volta dos seus 2 anos de idade. Primeiro foi lançado nos tablets e celulares Android em 2018, circulou em exposições e eventos de cultura geek na cidade, e agora em 2020 foi lançado para PC na Steam. Começamos com essa interface sem texto, que é mesmo para ir direto ao assunto, e é legal como funciona muito bem para quem sabe e não sabe ler com qualquer idade. Nós escolhemos uma das formas e aí rola o gameplay. Cada lado das formas tem lá sua quantidade de peças ou gomos que mudam de cor e fazem um efeito sonoro diferente a cada clique. O objetivo é deixar todos os blocos da mesma cor em cada face. No caso do cubo mágico, é mais fácil de entender, já que também é a primeira forma geométrica da lista. Aí nós temos também na sequência pirâmide ou triângulo, o retângulo, trapézio alongado, hexágono, o octógono, para quem é fã do UFC, esse que imagino ser uma hashtag, e por último o símbolo do mais. E aí vem que cada lado da forma é um conjunto de faces que tem sua quantidade diferente de blocos a serem combinados, dependendo da forma geométrica escolhida, claro. A cada solução fica mais complicada de encontrar, mas não é nada de outro mundo. Ao acertar as cores de um lado, o jogo indica se está certo e o jogador já sabe se pode continuar com o outro lado. Ao fazer isso em todas as faces, a fase está resolvida e o jogador tem a liberdade de deixar todas com a mesma cor ou fazer uma cor diferente para cada face do objeto, o que no final não faz diferença. Ao completar cada forma, nós voltamos ao menu principal e podemos escolher outro para continuar o jogo. A montagem pode ser livre até passar de fase, ou dá para se desafiar e jogar no modo Time Attack, onde fica registrado seu tempo em cada fase resolvida. Depois dá para pegar e tentar bater seu recorde quantas vezes quiser, e também colecionar troféus ao completar cada parte de cada modo. Até o dia da finalização desse vídeo, a versão Steam ainda não os tinha implementado. Em contrapartida, na versão para Android eles estão em pleno funcionamento. Vale citar também que seria um bom ajuste no Time Attack que ao finalizar a forma e obter o resultado do seu tempo, que ele fosse exibido no formato de minutos e segundos para melhor assimilação do público-alvo, que são os pequeninos, ainda estão aprendendo a ler essas informações. Para embalar a brincadeira, temos a trilha sonora do artista local Pietro Failash, que compôs algo que faz muito bem o seu papel. Está lá, mas não distrai a sua atenção do jogo. É leve, relaxante, como tem que ser música para resolução de puzzles, e o link do SoundCloud do artista você confere aí na descrição do vídeo também. Por lá é possível escutar a trilha sonora do jogo e outros experimentos musicais que compõem o seu portfólio. Os outros jogos produzidos pela Ergosphere também seguem essa linha mais simples. Forms Collect foi lançado para celular e tablet, também Android, e se trata justamente disso. Nós começamos o jogo e somos uma forma. Daí nós temos que coletar as outras da mesma cor que aparecem pela tela, e ao mesmo tempo temos que fugir das outras que são diferentes, onde um toque é mortal e acaba o jogo na mesma hora. Aqui a ideia é jogar até onde der para ir e marcar a maior pontuação possível. Esse pode ser um pouco difícil de jogar na tela do celular, já que é uma tela menor, um campo de visão menor, e os comandos são menos precisos do que se fosse numa tela de tablet bem maior. O modo padrão acontece dentro de uma área retangular, onde a sua forma está limitada a esse espaço. Já o modo de jogo infinito passa a sensação de liberdade para o jogador, onde a forma controlada paira como se estivesse no espaço, seguindo o fluxo sideral. E cabe ao jogador uma hora desviar das formas incompatíveis, em outra coletar as formas afins da mesma cor,
e acumular sua barra de especial, que permite liberar uma pequena onda, como se fosse uma bomba. Ela é boa para abrir caminho quando se está cercado de outras formas, com outras cores, que podem ser o fim do teu jogo. Uma outra criação do estúdio foi a HQ do Lucas, que foi um aplicativo de companhia à revista do Lucas. Tinha ali uma brincadeira de procurar alguma coisa que estava na revista física, e para fazer isso tinha que apontar a câmera do celular para marcar que encontrou o que procurava. Uma ideia bem legal. Vale mencionar aqui que o estúdio trabalha agora em um novo projeto chamado Amazeverse. É um jogo casual para o Windows e Android, onde o jogador passeia por diferentes planetas e usa a gravidade para resolver labirintos e coletar os itens que aparecem por lá. Deve-se girar o planeta de um lado para o outro e desse jeito fazer a bolinha correr pelos caminhos certos, enquanto a tua mente trava uma pequena luta para não se distrair com esses visuais espetaculares. Tá bem promissor para quando tiver aquelas horas vagas, ou então chega aquela hora de pegar uma fila do banco, de preferência do lado de dentro do banco, ou quando espera a vez para ser atendido lá no plano de saúde. No Instagram do seu criador tem as postagens mais recentes do jogo, tem lá gameplays e alguns possíveis personagens. Já neste novo trabalho, a parceria musical agora é com o artista também local, Danielas Gabi. No site do compositor, que também está aí na descrição do vídeo, tem acesso ao link da versão demo de Amazeverse. E aí dá para ver também os seus outros trabalhos. E agora esse é o final do nosso passeio pelo que a Ergosphere Game Studios andou aprontando nesses 2 anos de vida. Segue agora mais um pouco do gameplay que vemos aí enquanto passa a ficha técnica do estúdio. Na descrição tem os endereços de contato com suas páginas e redes do estúdio, dos compositores, o próprio Bel Jogos aqui, que aposta nessa ideia, o canal História Revista, que produz todo esse material, da Mayara Albuquerque, que logo mais lançará as legendas em inglês deste vídeo, e por fim, os jogos que foram mostrados por aqui em mais este capítulo da série Jogos Paraenses. Por falar na Mayara Albuquerque, ela acabou de lançar um livro fantástico de sua autoria com o título Os Filhos de Poveglia. O link para conhecer e comprar a publicação também se encontra aí na descrição do vídeo. Se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e assinar o canal para assistir aos outros que logo chegarão por aqui. Aproveita que está aí e siga também o canal História Revista para ainda mais conteúdo sobre videogames e mandar também sua ajuda. Esse projeto ainda pode continuar e se quiser fazer isso, siga os links aí na descrição também. Agora fica o agradecimento por vir aqui nos sintonizar novamente. Um abraço a todos e até a próxima.